das bênçãos que o Senhor nos dá. Sim, ó Deus, aleluia. Então serei prudente com o tempo que eu vou usar. Mas se fosse para mim ir embora agora, só não estava completo porque eu ainda não participei da ceia junto com os irmãos. E não é, eu tenho muita dificuldade de sair da nossa igreja séria, principalmente dia da ceia. Mas hoje não teve jeito, eu tive que vir, porque isso é a vontade de Deus, que participasse da comunhão junto. Você não sabe que a comunhão ela é horizontal, que é comunhão uns com os outros, e isso nós temos, graças a Deus, e para depois ter a comunhão vertical, que é a comunhão com Deus. Glória a Deus. Se não tivermos a comunhão horizontal, não teremos a comunhão vertical com Deus. Amém. Mas damos graças a Deus, porque temos essa comunhão horizontal. E já que temos essa horizontal, temos a vertical, que vai lá do céu. Amém, Jesus. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que diz assim: foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta aos irmãos em Corinto, e ele escreveu assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, quando diz o homem no sentido geral, homem e mulher. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados ou repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Podeis assentar, Deus nos abençoe. Meus irmãos, partindo do princípio que são duas ordenanças do Senhor Jesus para a igreja, como sempre que a gente tem batismo também fala isso. O primeiro passo que nós demos e que as pessoas precisam dar é entregar a sua vida para Cristo Jesus. Porque Ele tem um propósito, e esse propósito é de te aceitar, como nos aceitou. Tanto é que Ele diz a mim: aquele que vier a mim, e Jesus disse, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele recebe, Ele aceita as pessoas. Geralmente a gente diz assim: nessa noite você quer aceitar a Cristo como Salvador? É pela convicção que temos que Ele vai te aceitar, que Ele vai te receber, como nos recebeu. Não é? Muito bem. E quando Jesus estava pregando o Evangelho, Ele disse: aquele que crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, crer na palavra, crer que é um pecador e que precisa do perdão de Deus, precisa de se arrepender para ser religado aos céus, haja vista que fala-se muito de religião e se entende tão pouco, que é uma coisa tão simples. Eu sou religioso, não resolve. Jesus nunca pregou religião. E religião quer dizer, vindo da palavra original, a palavra grega, religião quer dizer religar. Religar o quê? Aquele que antes e aquela que antes estavam em comunhão com Deus, por causa do pecado da desobediência a Deus, foi desligado. Então, no original, religião é isso. É voltar a ter comunhão com Deus. É voltar a ter momento de poder dialogar, conversar, falar com Deus, contar a Ele as suas glórias, as suas consequências, a sua felicidade, as suas desventuras. É comunicar-se com Deus. E comunicação é uma coisa extraordinária. A comunicação foi interrompida com Deus por causa do pecado. Mas Deus, com seu grande amor, amou as pessoas de tal maneira a ponto de perdoar. Deus e a ponto de dar o seu próprio Filho. Está escrito em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Glória a Deus. Aleluia. E como começa? Primeiro vai a Cristo, aceitando a Jesus como seu Salvador, entregando sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Aí Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Mas as pessoas dizem assim: eu já sou batizado, fui batizado quando era criança. É antibíblico o batizar criança, porque a pessoa só pode ser batizado quando tem consciência que é um pecador, quando tem consciência que tem pecado e que já tem as suas faculdades na condição de reconhecer e confessá-las a Deus. Não há homem nenhum. Não adianta alguém querer confessar comigo. Não. A menos que você, por uma questão de culpa e consciência, queira dizer: pastor, eu errei. Isso é muito bom, porque aí o pastor ora e a pessoa é perdoada. Muito bem. Então, uma outra razão: batismo só com um pouquinho de água na cabeça não é batismo, porque a palavra batismo vem do original, deixe-me ver, vem do original grego, porque o Velho Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra original de batismo quer dizer baptizen, que significa mergulhar, imergir, lavar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E por que batizar uma pessoa? Porque o batismo representa morte e ressurreição. Assim como Jesus Cristo foi batizado e assim como ele morreu e ressuscitou, e a Bíblia diz: se é que estamos com Cristo, morremos com ele, quer dizer, morremos para o mundo, mas também com ele ressuscitaremos. Então, é a primeira ordenança do Senhor, é que seja batizado. Uma outra coisa: por que batizar? Eu disse que é um símbolo de sepultamento. Porque aquela nova criatura, conforme a experiência de Nicodemos, ele nasceu de novo, e nasceu para Cristo. Ora, uma vez, mas no que ele morreu para o mundo, precisa sepultar. Por quê? Eu nunca vi falar que alguém guardou um defunto em casa. Alguém aqui já ouviu dizer: olha, morreu, mas a família amava tanto que deixou dentro de casa, deixou criar bicho, deixou sair os bichos, deixou secar os bichos e deixou... Nunca ouvi falar disso. Quando morre, imediatamente tem o atestado médico, não é? Tem a autorização, aí vai, porque se cumpre a palavra, não é? Que o homem que veio do pó, ao pó voltará. Mas como o Espírito veio de Deus, voltará para Deus. O corpo, que é o pó, volta para o pó. E o Espírito, que é o sopro divino na vida da pessoa, esse volta para Deus. Agora, como houve uma intercepção lá no Éden, esse Espírito só pode ir a Deus através de ser religado com Deus pela palavra, pelo apelo, pela ministração, pelo ensinamento e pelo grande amor e a graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, quando a pessoa é sepultada nas águas, significa morreu Francilino e foi sepultado. Quando é levantado, nasceu o novo Francilino, ressuscitou agora para Deus, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Glória a Deus. Tanto vivos físicos como vivos espirituais. Muito bem. Aí cumpre com a primeira ordenança, já está batizado. Pelo batismo a pessoa se torna membro do corpo de Cristo. Pelo novo batismo a pessoa se torna filho de Deus, filho adotivo, porque o único filho legítimo de Deus é Jesus Cristo. Só que uma pessoa que é adotado e vai lá no cartório e registra, ele tem os mesmos direitos de filho que o legítimo tem. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros de Cristo e herdeiros de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A partir daí, aí vem a segunda ordenança. Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. É uma ordem, não é um pedido: ô gente, por favor, participe da ceia, ô gente, por favor, sejam batizados. Não, é uma ordem. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho. Foi o que o irmão Vinícius fez essa noite.
ministrou acerca do casamento, marido, mulher, filhos, etc. Foi o que o irmão Francisco, o pastor Francisco fez essa noite, ministrando a palavra e ensinando o bom caminho que deve ser trilhado, louvado seja Deus. Porque a Bíblia diz que tem aqueles que andam direito, mas tem gente que anda... O profeta Elias disse que o povo de Deus naquela época estava cocheando. Você sabe o que é cochear? Cochear é andar assim, ó, para um lado para cá e outro para cá. E não, assim é caminho de bêbado, é caminhar de bêbado. E o servo e a serva do Senhor tem que caminhar certo, apontadinho, levantado. Glória a Deus. Não é? Aleluia. Isso que vamos fazer nesta noite foi Jesus quem mandou. E nós estamos obedecendo. E nós estamos obedecendo. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Alguém estava com Jesus atrás de milagres. Jesus alimentou 5.000 pessoas. O povo acharam bom. Eu falei: esse vai ser o nosso rei. Esse nós queremos ser o nosso rei. Jesus curou uma quantidade de gente que eles não queriam mais largar Jesus. Aí quando foi daí, há uns 2 dias, procuraram Jesus. Quando procuraram, achando que Jesus ia curar, ia dar pão para eles novamente, Jesus disse: verdadeiramente a minha carne é comida e o meu sangue é bebida. E aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo. Claro que não somos vampiros nem morcegos para nos alimentarmos de sangue. E não somos canibais para comer carne humana. Mas foi pela morte de Cristo. Ele deu o seu corpo por todos nós. E o profeta Isaías profetizou há muitos anos atrás, dizendo: pelas pisaduras do Mestre, que o Mestre suportou, nós fomos sarados. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não é sangue do crime, desses crimes atuais não. Sem derramamento de sangue, não haverá remissão de pecados. Por isso que a única maneira da pessoa ser salva não é pelas suas próprias obras, porque ninguém é capaz de salvar a si próprio. Jesus veio e deu a sua vida. Aleluia. Ele se colocou em nosso lugar para nos justificar diante de Deus. E quando a pessoa aceita a Cristo, Cristo diz: Pai, foi por esse que eu morri. Aí o Pai disse para Cristo assim: se ele aceitou ao seu sacrifício, eu o considero inocente. Nessa inocência, o nosso nome é escrito no livro da vida. E quando Jesus vier buscar a igreja, nós estaremos arrolados para subir para o céu. Glória a Deus. Pense nisso, é muito sério. E a partir de agora, nós vamos participar com muita alegria. Por isso o salmista disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E com muita alegria, nós vamos obedecer mais uma vez ao Senhor nessa noite, participando do seu corpo e do seu sangue através desses elementos. Não estou falando de transubstanciação, porque tem uma igreja que diz assim, que realmente esse pão, a partir do momento que ora ou reza, eles ensinam assim, passa a ser o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não, isso chama-se transubstanciação. Nós vamos comer o mesmo pão que tem farinha de trigo, azeite, sal e fermento. Nós vamos tomar suco de uva. Espremeu a uva e até um pouquinho de conservante eles colocaram para não estragar. Não. É a nossa obediência, o efeito está nisso, a nossa obediência àquilo que o Senhor Jesus determinou. Amém? Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Glória a Deus.